Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos aqui novamente, agora no início desse livro. E espero contar com você nesta nossa caminhada, para que nós possamos estar estudando todas as semanas este livro e que nós possamos fazer deste conteúdo que vamos aprender realmente um aprendizado colocado em prática em nossos dias com todas as pessoas com as quais convivemos. A interpretação dos textos sagrados, que é exatamente o título que Emmanuel colocou para iniciar o livro. E ele utilizou esta passagem escrita por Pedro, que ele afirmou, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pedro está afirmando que qualquer profecia da Escritura não é de particular interpretação. Só para nós relembrarmos, profecia é alguma coisa que é dita que vai ocorrer. Naquela época era muito comum eles receberem as profecias que vêm da palavra profeta. Então os profetas faziam muitas profecias, falavam de coisas que iam acontecer. Então Pedro está dizendo que uma profecia, uma coisa que vai acontecer, que está nas Escrituras, não é de particular interpretação. Ela não tem cada uma fazendo a sua interpretação. Ela só tem o quê? Uma única interpretação. Mas Emmanuel, utilizando então esta passagem, ele vai nos explicar muitas coisas. Vamos aqui. Ele diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala, já uma frase que tem uma grande repercussão quando nós estudamos. O caminho, a verdade e a vida. Então ele nos ensina tudo. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Então, ele diz que a sua luz, a luz do Cristo imperecível, ou seja, que não perece, que não acaba, que é eterno, que é imortal, não é? Brilha nos milênios terrestres, ou seja, todos esses séculos e milênios que passaram, que já se passaram 2, como o verbo do princípio. O verbo do princípio é o verbo quando foi criado o mundo, o nosso planeta. Penetrando o mundo há quase 20 séculos. Então, ele fala 20 séculos, que há quase 20 séculos, porque ele escreveu em 1948 esta lição. 1948, 2 de setembro de 1948. Agora nós estamos no ano de 2017, então já não é quase mais há 20 séculos, já são mais de 20 séculos. Nesta outra parte, Emmanuel diz, lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, não lhe modificaram um tio nas palavras, que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Ele se reporta aqui a tudo aquilo que já passou na nossa sociedade, desde a vinda de Jesus até hoje. Então, esses 20 séculos que já se passaram, nós tivemos lutas sanguinárias, não é? Nós tivemos guerras de extermínio, calamidades sociais, inclusive estamos vendo, neste momento, calamidades sociais,
que não modificaram um tio nas palavras, que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. E é verdade. As palavras que foram ditas há 2000 anos atrás, então, ela, com tudo que já se passou na Terra, não modificou um tio. Continua sendo atuais, é o que ele diz. Com essa evolução multiforme na Terra, isto é, com todas as evoluções que a Terra tem passado, em todos os setores, em todos os campos. Continua dizendo, tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Então, todas essas coisas que ocorreram, guerras, lutas, essas tempestades de sangue e lágrimas, fizeram o quê? Avivar-lhe a grandeza. Então, cada vez mais, quando ocorrem todas essas coisas, mais o Evangelho de Jesus é lembrado. Este Evangelho continua ainda atual, continua vivo em nossas vidas. Continuando, ele diz, entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Então, Emmanuel nos lembra aqui, mesmo em face de tudo isso que a gente tem percebido, sempre tardios no aproveitamento. Então, nós sempre estamos atrasados, não é? No curso das existências renovadas, ou seja, em todas as encarnações que nós já passamos. E nós temos desprezado esse caminho, o caminho que Jesus está nos oferecendo. Indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Porque, como bem ele disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E este conteúdo, esse manual de conduta, que é o Evangelho de Jesus, nós temos que incorporar em nossas vidas para todos os setores dela. Não somente no religioso, é todos os setores da nossa vida. Nesta outra parte, ele continua dizendo, o Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Então, mesmo que, nessa situação que a gente tem tido, não dando o devido valor no Evangelho de Jesus, mesmo assim, o Mestre não tem nos desamparado, não. Ele está sempre nos amparando. Ele diz, cada dia, não é? Jesus reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, de nosso próprio interesse, levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Então, Emmanuel nos convida para que, porque Jesus renova constantemente esses títulos de tolerância para conosco, mesmo nessas nossas dívidas que nós temos para com Ele, então, todavia de nosso próprio interesse, nós é que temos, cada um de nós, levantar o padrão da vontade. Por quê? Porque quando você diz eu quero, pronto, você já deu o primeiro passo. Você quer, porque tudo depende do nosso querer, de colocar isto na nossa prioridade, na nossa vida, não é? Então, estabelecer disciplinas para o uso pessoal. Porque quando você estabelece disciplinas para o uso pessoal, você melhora. Olha, vamos aqui, eu faço meu culto no lar, toda semana. Eu oro para que o meu mentor me ajude. Então, eu procuro manter ali durante o dia, não proferir palavras ásperas para as pessoas, eu procuro manter meu pensamento na educação, e aí eu estou então me disciplinando, porque a disciplina é fundamental. E como ele diz, e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Então, é uma reeducação.
Continua dizendo nessa outra parte, ele está se referindo a Jesus, é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos susceptíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. A palavra olvidar, que deu origem aqui a olvidamos, vem de esquecer. Então, está dizendo mais ou menos assim, que Jesus, este amigo generoso, que tantas vezes esquecemos, não é? Olvidamos o conselho e que somos susceptíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível. Então, nós somos susceptíveis, nós atingimos essas zonas de adiamento. Amanhã eu vou começar a fazer isso, amanhã eu vou começar a fazer isso. E nunca começamos nada. Ficamos dando justificativas para nós mesmos. Quando eu ficar mais velho, eu vou fazer. Quando eu passar na universidade, eu vou fazer. Quando eu fizer isso, eu vou fazer. Nada disso. O Evangelho de Jesus você pode começar hoje. Hoje, agora. Não precisa esperar amanhã, não é? Para que nós possamos essa iluminação para a vida eterna. Então nós temos que buscar o Evangelho de Jesus e sua prática para hoje. Aqui nesse segundo parágrafo, ele fala, no propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo sem qualquer pretensão à exegese. O que ele está querendo dizer aqui? Bom, exegese significa uma explicação detalhada de um texto. Então, ele diz que nesse propósito de valorizar o ensejo de serviço, está sendo organizado esse humilde trabalho, que é este livro interpretativo, sem qualquer pretensão a explicar o texto completamente. É uma humildade da parte dele, né? É verdade. Temos que... E este número 1, ali na frente, vai ser explicado. O porquê deste número 1. Tenhamos apenas modesto conjunto de páginas soltas, destinadas a meditações comuns. Concatenar significa coordenar. Então, foi coordenado esse modesto conjunto de páginas soltas, destinadas à meditação comum. Não é? Ele coloca de uma forma muito simples que vai este livro ter este fim, que é para que nós possamos estudar e meditar sobre o seu conteúdo. Ele continua dizendo, muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude. Ele está dizendo que muitos espíritas vão estranhar essa atitude deste livro. Por quê ele está falando isso? Ele está dizendo porque, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertence. Veja bem, ele escreveu isso naquela época. Hoje talvez não tenha isto. Acredito que não tem isso mais. Mas ele pegou um pequeno capítulo e deu cor nele. O que ele quis dizer? Tirou dali e explicou aquela parte. Não é? Então, conferindo cor. Não que ele estivesse dando ali uma maior ênfase no sentido de achar que aquilo é mais importante. Não é isso. Não é? Ele está explicando exatamente que não é isso. Ele continua dizendo, em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial. E, em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Então, ele está dizendo que em certas passagens foi extraída, então, somente uma pequena frase, e proporcionou a ela uma fisionomia especial. E também, em determinadas circunstâncias, as considerações que ele fala desvaliosas, quer dizer,
simples demais, que não tem muito valor, mas é claro que tem, não é? Parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Então, pode parecer que o comentário dele, em uma determinada situação, possa contrariar ao que o capítulo está dizendo. Mas é claro que não está, não é? Parece, mas não está. Nesta outra parte, ele continua dizendo: assim procedemos, porém, ponderando que, no colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Vejamos. Ele está se referindo ainda àquilo que ele falou na parte anterior, que ele pegou um pequeno trecho, não é? Uma pequena frase de um capítulo e deu cor, deu ênfase naquelas palavras. Então ele está explicando, veja bem, assim procedemos, que num colar de pérolas, cada qual tem um valor específico. Então ele está dizendo que no colar de pérolas, cada uma delas tem o seu valor. Então, assim como no conjunto dos ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou dos seus colaboradores, que são o quê? Os seus evangelistas, não é? Os seus discípulos diretos, adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Então, aqui ele faz essa colocação muito interessante de que cada pequeno trecho que ele está escolhendo vai situar o espírito na estrada da vida, para que nós possamos ali nos ater àquela colocação que ele está fazendo. Continua dizendo, a lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os místeres da adoração. Veja bem, vamos ver essas palavras. Ele diz que impositivo é autoritário e místeres é um serviço. Então, ele diz que a lição do mestre, além disso, não constitui tão somente uma coisa autoritária para esse serviço da adoração. Ele não é uma coisa autoritária. Ele é uma coisa que você pode optar ou não. Não é assim? E continua dizendo, o Evangelho não se reduz a breviário para o genoclexório. O que significa isso? Essa palavra, ele é um estrado para ajoelhar. Então, o Evangelho, ele não se reduz a um breviário. O breviário é um compêndio. Então, é muito interessante essa frase aqui. Traduzindo, né, em outras palavras, Emmanuel está afirmando que o Evangelho de Jesus não se reduz, ou seja, não é um pequeno compêndio para você ajoelhar e fazer sua oração. Não é isso. Aliás, esse é o grande problema de todos nós. É achar que nossa vida religiosa está separada do resto das nossas vidas. Da nossa vida comercial, da nossa vida na família, da nossa vida com os amigos. Então, eu vou segunda-feira no centro. Eu vou domingo na missa. Bom, eu fui, então eu estou quites com Deus. Eu fiz a minha parte. Não fez nada, não é? Não fez nada. Ir na missa ou ir no centro espírita uma vez por semana, isso não melhora ninguém. Melhora sim se você pegar os ensinamentos que você está tendo e você colocar em prática. Aí sim você vai melhorar. Nesta outra parte, ele diz, é roteiro imprescindível. Ele está se referindo ao Evangelho de Jesus. Não é? Está falando ainda de coisa anterior. É roteiro imprescindível. E é verdade. O Evangelho de Jesus é um manual de conduta humana. Ele é um roteiro imprescindível. Imprescindível que não pode
substitui por nada. Ele está dizendo, então é um roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Então ele é um roteiro de vida para todos nós. E aí, se você não estuda, não adiantou, não é? Então, ele é para a legislação, para a administração, para o serviço e para a obediência. Legislação, ou seja, as leis têm que ser a partir do Evangelho de Jesus. Administração, administrar uma sociedade, para o serviço e para nós obedecermos. Continua dizendo, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então ele está falando uma coisa aqui que é exatamente isto, que Jesus não estabeleceu uma linha divisória entre o templo e a oficina. Isto é, o templo é a casa de oração. E a oficina é o quê? É a nossa vida diária. É onde nós vamos praticar o seu evangelho. Então não existe essa linha divisória. Como eu falei, eu vou no templo, uma vez por semana, estou resolvido. Não é? Não está nada resolvido. Continua dizendo Emmanuel, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, o altar, ou seja, no templo, e como campo de trabalho, é o altar de oração. A oração que ele está se referindo é o seguinte, é que a oração ela se dá no templo e no campo de trabalho, porque quando você está praticando o Evangelho de Jesus, você está em oração. Você está praticando a oração, não é? Ao mesmo tempo, né? Continua, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. A palavra menoscabá-lo é diminuir, desacreditar. Então, por nós louvá-lo nas igrejas, então, quando estamos nas igrejas, ou nos templos dos centros espíritas, né, nós estamos louvando Jesus e tal, mas nas ruas nós diminuímos, desacreditamos. É interessante isto, né? Que quando nós estamos na igreja, ou no centro espírita, ou qualquer templo, nós elevamos Jesus. Nós o colocamos como realmente o nosso mestre e guia. Mas quando nós saímos para as ruas, nós desacreditamos. Ou seja, não colocamos em prática o seu evangelho. E é por isso que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Então nós temos naufragado por quê? Porque como nós vamos na igreja, oramos, estudamos, aí depois nós saímos para a rua e não fazemos aquilo, nós naufragamos. Ora, se nós tivermos a prática, nós não vamos naufragar mais. E é isto que eu convido a você, para que nós possamos juntos atingir 100% desse objetivo. Continua dizendo, todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então ele está afirmando, todos os lugares, igreja, no lar, no trabalho, com os amigos, todos. Nós temos que ter o mesmo nível de colocação, de palavras, de atos. Nós temos que fazer sempre, ser a mesma pessoa, consagrados ao serviço divino. Não podemos ser uma pessoa na igreja ou no centro espírita e na casa ser outra. E no trabalho ser outra. Quer dizer, nós colocamos uma máscara em cada lugar que nós vamos estar. Nesta parte, é aquela explicação que foi colocada anteriormente, o número 1, que Emmanuel colocou essa nota.
algumas dessas páginas, já publicadas na imprensa espiritista cristã, foram por nós revistas e simplificadas, para maior clareza de interpretação. É uma nota que ele colocou, porque algumas coisas já foram publicadas. Então, mas ela foi revista e foi simplificada. Continuando nessa outra parte, Emmanuel diz: muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. Vamos ver já essa parte, que é muito conteúdo. Então ele está afirmando que muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, várias escolas que se refere, são as várias religiões, não é? Entregaram-se a perquirições. A palavra perquirições é de pesquisa e investigação teológicas, que é o estudo da religião. Então muitos entraram por este caminho, que é a pesquisa do estudo da religião, e foi somente naquele caminho. E o que adianta isso? Absolutamente nada. Um conhecedor então, profundo da palavra de Cristo, mas sem nenhuma prática, não é? É o que ele diz aqui, ó, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta. Então aquilo é de uma coisa maravilhosa, escreveu livros daquilo, mas é morta dos altares de pedra. Ou seja, não tem nenhum valor, porque aquilo não levou, aquele estudo todo que foi feito, não levou a uma prática. Então não tem valor. E ele continua dizendo: no entanto, espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece. Um livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então, aqui, Emmanuel está dizendo que o Cristo espera que nós possamos converter o seu evangelho de amor e sabedoria, porque é um conteúdo que traduz amor e sabedoria, em companheiro da prece. Ou seja, que ele esteja conosco nas nossas preces. E que seja um livro escolar no aprendizado de cada dia. Isto é um livro para que nós possamos estudar e aplicar. E também uma fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum. Então que nós possamos ter ele como fonte inspiradora. Quando você tiver um problema para resolver, não é? Qual que é a melhor forma de eu aplicar isto? Você lembra do Evangelho de Jesus. Eu vou aplicar como Jesus ensinou. Então, é uma fonte inspiradora no trabalho comum, que é no trabalho do dia a dia nosso, né? E concluir ainda, e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Código de boas maneiras, um manual de conduta. O intercâmbio fraternal é o contato que nós temos com as pessoas, não é? No nosso dia a dia, em qualquer situação, não é? É no trabalho, é um amigo, é um familiar, não importa, é um desconhecido, nós temos que ter o mesmo relacionamento. Nesta outra parte, ele continua dizendo: embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Você veja bem, Emmanuel já está falando um negócio aqui que, na época, ele já previa. Que ele está esclarecendo os objetivos, mas ele está anotando, já dizendo antecipadamente, que está havendo uma perplexidade em algumas pessoas, em algum grupo de crentes,
que não vai concordar com o que ele está falando. E aí, por isso que ele diz assim, no segundo parágrafo, que fazer? Não é? Ele não tem o que fazer, ele tem que fazer isso. Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele diz que nós temos imensas distâncias a vencer no caminho. Significa que nós estamos o quê? Nós estamos muito distantes da nossa evolução final, que na verdade não tem fim, não é? Nós temos um caminho muito grande a ser percorrido para adquirir a verdade. Ele diz aqui, ó, para adquirir a verdade. E a vida na significação integral, porque nós não conhecemos nada do que vem a ser essa vida de significação integral. Então nós vamos conhecer o caminho para adquirir a verdade e conseguir essa vida integral. Olha que coisa maravilhosa. Continua dizendo, compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre. Sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. E aqui é muito interessante, porque ele está falando, em outras palavras, o que já foi dito. Então, nós temos que ter o devido respeito ao Cristo, mas pela sua própria exemplificação. Porque ele exemplificou, ele fazia e exemplificava, não somente falava. E sabemos que o labor do aprendiz fiel, o labor é o trabalho, né? Nós, o aprendiz somos nós. Constitui de adoração e trabalho, e de oração e esforço próprio. Então nós temos que adorar no sentido de nós acreditarmos no Evangelho, não é? Termos esse Evangelho e trabalhar em prol dele, seguindo o que ele está dizendo. E também da oração. Então nós entrarmos na oração e termos o nosso esforço próprio. Então, quando nós fazemos uma oração, nós pedimos a Deus que nos ajude a ter intuição para resolver aquilo. Mas nós vamos fazer a nossa parte, não é? Então nós temos que fazer a nossa parte para que nós possamos ser ajudados pelos nossos mentores. Agora, simplesmente fazer a oração, a esperar que o Deus, Jesus, os nossos santos lá, resolva o nosso problema, sem esforço próprio nosso, não vai acontecer nunca, não é? Aqui na conclusão, ele diz assim, quanto ao mais, ou seja, quanto ao que já foi dito, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos. E por isso mesmo, aqui nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, nesta conclusão, depois que tudo o que ele falou, tudo que ele nos explicou, ele diz que os textos sagrados são dádivas que o Pai nos oferece a todos nós, seus filhos. E por isso ele se reporta novamente a Pedro. Foi muito bom estar com você. Espero encontrá-lo ou encontrá-la em próxima oportunidade, onde nós já vamos iniciar o primeiro capítulo. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.